Hoje o nosso vídeo é sobre irregularidade menstrual. Gente, não tem uma mulher, a gente nunca vi falar isso, que já não passou por uma situação de um fluxo alterado, de uma menstruação irregular. Agora, você imagina isso piorando ao longo da vida. Triste assim, mas é isso que acontece com a menopausa, né? E a gente tem que entender como é esse fluxo, como eu vou saber que eu tô chegando na perimenopausa ou se é só uma alteração normal. A gente tem algumas características, não tem como a gente diagnosticar só por esse sintoma, mas é uma somatória das outras coisas que vão estar acontecendo. 90% das mulheres sofrem de uma irregularidade menstrual, que eu vou estar explicando daqui a pouco, nessa fase, principalmente pela anovulação. Então, a maioria desses fluxos, eles são fluxos mais intensos, tá? E fluxos, às vezes, ou mais periodicidade mais curtas, mas às vezes é aquele ciclo que ele não é tão intenso, mas ele é arrastado, tá? Você fica lá 8 dias menstruando e parece que aquilo ali não vai acabar nunca. Então, essa alteração pode ser ali que você está iniciando os primeiros sintomas de menopausa. Quando falamos de irregularidade menstrual, o que nós temos que ter em conta? Se é o fluxo que aumentou, se é o volume, se é os dias, se é a frequência dessa menstruação. Então, vamos separar isso daí um pouquinho para a gente entender. Quando a gente está no período de perimenopausa para menopausa, a primeira alteração que a gente costuma ter, porque ninguém é igual a ninguém, então isso daqui é uma maioria que ele vai apresentar esse sintoma, é um fluxo aumentado, tá? Que a gente chama de metrorragia. O que significa isso? É um volume menstrual maior, geralmente ele acompanha aí mais de 8 dias de menstruação e ele acaba tendo um volume de 80 ml por ciclo. Para as mulheres que acabam usando o coletor menstrual, ela vai entender bem sobre isso, porque ela já tem uma média do tanto que ela menstrua por mês. Por outro lado, podemos ter também um ciclo curto, que é o que? As pessoas que vão encurtando esse ciclo. Então, ela vai menstruar mais ou menos 3 dias por ciclo e esse volume ele não chega a 30 ml. Tá? Outra questão que podemos começar a apresentar é a duração desse ciclo. Então, a gente pode ter ciclos mais curtos, a cada 24 dias, e ciclos mais longos, acima de 45 dias. Tudo isso em uma mulher só, né? Outro tipo de sangramento que a gente tem que entender, que esse a gente tem que preocupar um pouquinho mais, é aquele sangramento que ele acontece fora do período menstrual. Então, por exemplo, você teve relação sexual e sangrou, você foi fazer um exercício e sangrou, ou ele teve um sangramento mais vivo ali, do nada. Nesses tipos de sangramento, ele precisa realmente de um atendimento ginecológico para entender o que está acontecendo. Para você saber se esse teu ciclo ele está alterado, você vai prestar muita atenção. Tipo, eu nunca usei o coletor menstrual, você não precisa usar. Mas você vai perceber que a quantidade de absorventes que você está trocando está muito maior do que você já trocava. Outra questão que a gente tem que ficar muito atentas, meninas, é sobre a anemia. Porque você está perdendo mais sangue e às vezes, como o ciclo ele é muito curto, a cada 24 dias, o corpo ele não consegue estar repondo aquilo ali, né? Então, nesses casos, é importante a gente procurar ajuda. E por que isso acontece, gente? Principalmente pela variação de hormônios, que a gente começa a ter ciclos que já são anovulatórios, mas nesse período de perimenopausa, não todos os ciclos são anovulatórios. Às vezes você ovula, às vezes não, e isso acaba alterando muito.
Mas doutora, como que eu vou saber que isso daí é certo ou não, tá errado? Vamos entender um pouquinho primeiro como que o corpo da mulher, como que o nosso corpo ele funciona. Quando estamos lá na vida intraembrionária, no nosso ovário são produzidos de 8 a 10 milhões de folículos. Esses folículos, eles vão se perdendo, né, na nossa fase da própria gestação mesmo, e a gente vai acabar nascendo com 1 a 2 milhões de folículos. A partir daí, para vocês terem uma ideia, na puberdade a gente tem mais ou menos 400 mil folículos. E todos os meses, a partir de então, é feito um recrutamento desses folículos. Esses folículos são super importantes para a nossa produção, inclusive de estrogênio. Esse é um mecanismo que ele ainda não é completamente elucidado, mas é assim que a gente sabe hoje. E além disso, a cada ciclo a gente vai ter aqueles folículos que vão fazer uma maturação e vão gerar o óvulo, né? Conforme a gente chega com 35 anos, essa queda dos folículos começa a diminuir muito mais acentuadamente. Com 45 anos, a gente vai ter de 8 a 9 mil folículos. Então, é muito pouco folículo. E para que esse folículo é importante? A cada ovulação que eu tenho, imagina, saiu o óvulo, a casinha que estava esse óvulo, ela vai chamar corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir a progesterona. E a progesterona ela é um hormônio importantíssimo, não só como a função dele de progesterona, como uma super função de produzir outros hormônios que vêm através da progesterona. Então, progesterona ele é um hormônio muito chave para regular esse ciclo, essa bagunça que fica. Então, a progesterona, imagina, o estrogênio vem, cresce esse endométrio, vem a progesterona e dá o gatilho para aquilo ali descamar de uma forma muito mais uniforme. A partir do momento que eu não tenho essa progesterona, eu não tenho esse bloqueio desse crescimento desse estrogênio. E ele começa a crescer mais do que devidamente, tá? Ele fica espesso. Então a gente chama de endométrio espesso. Vai fazer ultrassom, tá lá, aquele endométrio gordinho que a gente fala. E aí, como ele engrossa muito, ele perde a vascularização. Então ele começa a escamar. Então, em alguns casos, por exemplo, aquele fluxo que você vê, ele não é tão intenso num dia só, mas ele é arrastado. Ele vai, não para, sai uns pedacinhos, aí você acha que vai acabar, ele não acaba, né? Pela deficiência da progesterona. Então, a gente pode ter essas alterações. A progesterona, ela regula muito essa segunda fase do ciclo menstrual. Então, por isso que no período em que a gente perde os nossos folículos, é muito difícil uma mulher que não vai passar, né? O que a gente falou, quase 90% das mulheres, de nós mulheres, passamos por isso. Além disso, existem alguns fatores modificáveis. Essa questão da ovulação, gente, não tem como. Todas nós passaremos por isso se estivermos vivas. Então, não tem o que a gente possa estar fazendo sozinhas. Mas existem os fatores modificáveis. Quais são eles? O primeiro fator, obesidade. Toda vez que a gente está acima do peso, a gente produz mais citocinas inflamatórias, eu vou ter mais um processo inflamatório. Cada célula de gordurinha, ela vai fazer uma conversão dos hormônios na gordura e produzir mais o estrogênio. Então, a obesidade, não só a obesidade, mas aquele sobrepeso, aquele peso extra que você sabe que acaba, que está te incomodando, ele pode alterar e pode piorar os sintomas de sangramento irregular na menopausa. Outra questão é o tabagismo. Tabagismo é muito sério, porque ele vai alterar na vasoconstrição das arteríolas. Então, além dele piorar 1,7 vezes mais o risco de irregularidade menstrual, ele ainda é um grande causador de menopausa precoce, tá? Então, o tabagismo ele é muito importante. Se você ainda tá, né, a gente tem que cuidar disso. Outro fator que a gente tem que tomar cuidado é com o estresse.
O estresse crônico, ele também vai fazer mais oxidação, mais inflamação, vai liberar mais cortisol, vai alterar esse teu eixo hormonal e a chance também de você ter uma alteração, uma irregularidade menstrual além do esperado também acontece. E o último fator que está muito associado com a irregularidade menstrual é o uso de álcool, tá? Então, o consumo de álcool a gente vê que está cada vez mais comum as mulheres beberem mais, beberem quase todos os dias. Isso com a pandemia piorou bastante. Então, doutor, eu tomo só 2 tacinhas de vinho por dia, ou eu tomo 2 garrafinhas, 2 long necks. Gente, ele parece ser muito inocente, mas a longo prazo ele vai trazer alterações. E para a irregularidade menstrual, ele também altera. Mas doutora, com tudo isso, o que eu posso fazer? Socorro! Gente, calma, vai dar tudo certo, tem solução para tudo. Mas tem algumas questões que dependem de você, tá? Primeira, modificar o estilo de vida. Se você ainda não começou, você sabe que tem que começar. Gente, começa um dia de cada vez. Não precisa querer fazer tudo. Vou parar de beber, vou parar de fumar, vou começar a correr não dá. Então, vamos uma coisa por vez. O que é aquilo que está mais fácil para você hoje? É mudar a alimentação? É diminuir o consumo de industrializados? É diminuir a bebida alcoólica? Começa com o que está mais fácil, mas continue, porque isso a longo prazo é o que vai fazer a diferença. Tá? Às vezes a gente fala, nossa, mas não, parei de beber, tô bebendo só num dia por semana. A longo prazo isso aí é muita coisa, muito menos inflamação, né? Então, o que a gente tem hoje de estudos falando sobre qual seria a melhor dieta para mulheres, né, nessa situação, é realmente a dieta mediterrânea, tá? Onde a gente tira os alimentos inflamatórios, coloca os alimentos que são mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, e é uma dieta muito tranquila de ser feita. Basicamente, a gente vai estar consumindo alimentos naturais, né? E isso vai te ajudar muito, não só nessa fase de perimenopausa para menopausa, mas para toda a vida. Além disso, a prática de exercício físico é super importante. Se você não consegue hoje fazer uma corrida, que você comece com uma caminhada, gente. Com alongamento, um pilates, qualquer coisa vai estar te ajudando muito nesse processo, tá? Outra coisa, tenha metas curtas. Não fala, nossa, preciso tanta coisa. Não, coloque uma meta curta que você consiga estar atingindo. Quanto à questão hormonal, você precisa, tá entendendo? Precisa de um médico para chamar de seu, aquele médico do coração que vai estar te ajudando e te acompanhando nessa jornada, gente, porque não existe um medicamento milagroso, um medicamento que fala, nossa, vai passar por tudo isso. Não existe. Então, ele é um processo e você precisa ter empatia com esse médico que você escolheu passar por esse período com você. Se você está passando por isso, está sofrendo com essa menstruação tão desregulada, conta aqui pra mim, coloca a tua idade, coloca como é que tá esse fluxo, tá intenso, tá curto, tá falhando, conta aqui, porque vai ser mais fácil de eu poder te ajudar, de fazer conteúdos mais voltados para você. Se você conhece alguma mulher que está passando por isso, algum marido que está desesperado com essa mulher, encaminhe esse vídeo, curta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E essa é a nossa série, é Sintoma de Menopausa.